Olá, caros alunos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com você, com essa aula 2, né, da disciplina de instrumentação. Meu nome é Gleison. Agora, nessa aula, nós vamos começar conceitos em relação à medição de nível, certo? Como eu falei na aula anterior, qualquer dúvida, possa no fórum tirar dúvidas, pertinente, então, a essa disciplina. Irão ter 4 fóruns. Essa segunda aula será no fórum Tira Dúvidas do fórum 2. Então, a disciplina, já estamos na segunda parte, então já fizemos a introdução à metrologia, temos a introdução aplicada à medição de temperatura, que foi na aula passada, agora temos a medição de temperatura e precisão, que foi na aula passada, né? Agora vamos para medição de vazão e nível, certo? Então, medição de vazão e posteriormente nível do curso. Bom, as instalações industriais, o transporte de materiais se dá em grande parte através de tubulações. Então você tem tubos que ligam materiais, água, óleo, rejeitos de um lado para o outro. Então a medição de temperatura é muito importante justamente para monitorar esses processos industriais e para fazer um mapeamento e dimensionamento, quanto sai de um lugar para outro. Existem 2 formas básicas de medir vazão. Então, a quantidade, massa e volume, certo? Então, nós temos a massa e o volume, que é a quantidade e a parte volumétrica. A quantidade transportada pode ser medida em unidade de volume ou unidade de massa. Então, em relação à unidade de volume, temos litros, metros cúbicos e, em relação à unidade de massa, temos o quilo, tonelada e seus múltiplos, né? Então, a vazão instantânea é medida em litros por metro, em quilos por hora ou, né, em metros cúbicos por hora. No caso de gases e vapores, a vazão instantânea também pode ser medida em quilos por hora ou metros cúbicos por hora. Quando se mede a vazão na unidade de volume, deve ser especificada as condições base. O que é que são elas? A condição do meio, que foi aquele gás foi medido. Assim como no caso do líquido, é importante indicar que a vazão se considera nas condições de operação ou de 0 ou 20, ou 0, 20 ou 30 ou 50 graus, ou outra temperatura qualquer. Então, na medição de gases, é comum indicar a vazão em Newton metro cúbico por hora, que são normais metro cúbico por hora, e a temperatura a 0 graus é a pressão atmosférica, que é o ATM, né? Ou temos uma sigla SCFM, que é britânica, que é pés cúbicos standard por minuto, que é a relação entre 60 graus Fahrenheit e 14,696 PSI de pressão atmosférica. Bom, medidores de quantidade, né? Então temos em bombas de gasolina, hidrômetros que é utilizado para medição de água nas nossas casas. Por exemplo, não há interesse em saber a vazão instantânea, mas a quantidade de combustível abastecido ou a água que passou ali pelo hidrômetro. Então a seguir são mostrados medidores de quantidade de pesagem e de quantidade volumétrica. Temos 2 tipos principais, medidores de quantidade por pesagem. Esses dispositivos são empregados para medir geralmente sólidos em quilos e toneladas. Um exemplo desse tipo de medidor é a balança industrial. Bom, temos em relação aos medidores de quantidade volumétrica, podemos falar que são dispositivos que são empregados como elemento primário da medição, então o primeiro elemento da medição, pois à medida que o fluido passa em quantidades sucessivas pelo elemento de medição, um mecanismo de indicação é acionado e as bombas, né, o principal exemplo desse processo é justamente a bomba de gasolina e o hidrômetro que realiza a medição para as companhias de água do nosso estado. Bom, temos medidores volumétricos. O que são medidores volumétricos? São aqueles que exprimem a vazão por unidade de tempo, né? Então, dentre eles, estão os medidores que utilizam
a medição de vazão por pressão diferencial. Então, a pressão diferencial é produzida por vários tipos, né, de elementos primários, colocados na tubulação de tal forma que o fluido passa através desses elementos primários com o objetivo de aumentar a sua velocidade e ao diminuir a área de seção em um pequeno comprimento para ocorrer uma queda de pressão. Pode ser aplicada a uma grande variedade de medições envolvendo a maioria dos gases, líquidos, certo? E fluidos com sólidos de suspensão, então são fluidos que os sólidos não estão dissolvidos no líquido, fluidos viscosos em amplas faixas de temperatura e pressão, porém apresenta perda de carga ocasionada pela placa de orifício do dispositivo. Bom, o que é uma placa de orifício? Então, placa de orifício é um dos instrumentos mais simples comumente empregados para justamente essa medição de pressão diferencial. A placa é perfurada e instalada perpendicularmente ao eixo da tubulação. As bordas do orifício são perfeitas para garantir a precisão da medida. Então, a função é aumentar a velocidade do fluido, diminuindo a área de seção. Então, existe um afunilamento dessa área de seção. Se afunila, a velocidade do fluido aumenta, certo? E com esse aumento da velocidade do fluido, tem uma queda de pressão. Então, a vazão pode, então, né, com esse afunilamento, ser medida a partir da queda de pressão do sistema. Então, uma vantagem primordial dos medidores de vazão por diferença de pressão é que os mesmos podem ser aplicados a uma grande variedade de medições envolvendo a maioria dos gases e líquidos, inclusive fluidos com sólidos em suspensão, que é quando não está totalmente dissolvido. Mesmo como fluidos viscosos, enfim, e tem uma ampla faixa de temperatura e de pressão que ele pode ser utilizado. Um dos problemas desse tipo de sistema é justamente a perda de carga, né? Que você tem a placa de orifício, a partir do momento que existe um afunilamento, a velocidade aumenta, só que a pressão diminui, certo? Bom, agora falaremos do tubo de Venturi. O que é o tubo de Venturi? Ele combina, dentro de uma unidade simples, uma curta garganta estreitada, né, entre duas seções cônicas, como está mostrado na figura, e está usualmente instalado entre dois flanges numa tubulação. O propósito desse tubo, dessa arquitetura, desse tubo, né, é acelerar o fluido e temporariamente abaixar a sua pressão estática. A recuperação da pressão é bastante eficiente, sendo sua utilização, seu uso, né, ela é mais recomendado quando se deseja um maior restabelecimento de pressão e quando o fluido medido carrega sólidos em suspensão. O tubo de Venturi produz um diferencial menor que a placa de orifício, certo? Para uma mesma vazão, um diâmetro igual à sua garganta, que é a entrada. Então, em geral, utiliza-se 4 furos espaçados de 90 graus em torno de um tubo para fazer essa tomada de pressão. Eles são interligados por meio de um anel, chamado anel piezométrico, que é destinado a obter a média das pressões em torno dessa medição do sistema. Bom, agora falaremos em relação a medidores de vazão eletromagnéticos. Então, o medidor de vazão eletromagnético é um medidor mais flexível e universal dentro dos métodos de medição de vazão. Sua perda de carga é equivalente a um trecho reto de tubulação, então praticamente nula, já que não possui qualquer obstrução. É virtualmente insensível à densidade e à viscosidade do fluido de medição. Então, os medidores magnéticos são ideais, né, para a medição de produtos químicos altamente corrosivos. Por quê?
partir do momento que o sistema é corrosivo, ele corrói justamente a medição. No caso das placas, né, que se colocam em tubulação, ele pode corroer, então existe uma variação dessa medição. Então, fluidos com sólido de suspensão, lama, água, polpa de papel, enfim. Sua aplicação estende-se desde o saneamento até a indústria química. Então, papel, celulose, mineração, que tem muita sólido de suspensão, e indústria alimentícia. A única restrição dentro da gama de aplicação é se o fluido pode ser influenciado por eletricidade, certo? Tem essa parte de propriedade magnética. Então tem ainda como limitação o fato do fluido com propriedade magnética adicionar ou retirar adicionar, né, um valor ou retirar um valor na medição, ocasionando um erro. Então o medidor eletromagnético é um elemento primário, que é o primeiro elemento de vazão volumétrica. Independente, né, da densidade e da propriedade de fluido. Ela é mais usado somente por causa disso, porque independe do tipo de fluido. Então, para a medição de líquidos limpos com baixa viscosidade, o medidor é uma boa opção. Se o líquido de medição tiver partículas sólidas e abrasivas, muito abrasivas, com a polpa de mineração, o papel, ele é praticamente a única alternativa do mercado em relação à medição. Somente pela agressividade que essa polpa de mineração e a polpa de papel, né, do eucalipto tem na tubulação, a corrosão que ela leva. Bom, medidores de vazão do tipo turbina. Então, o medidor é constituído basicamente como mostrar na figura, né, de um rotor montado axialmente na tubulação. O rotor é provido de aletas que fazem a peça, né, do rotor girar quando passa um fluido na tubulação do processo. Então, uma bobina captadora de um permanente é montada externamente, fora da trajetória do fluido. Então, quando se movimenta essa estrutura, através do tubo, o rotor gira e sua velocidade a uma velocidade determinada pela velocidade do fluido e pelo ângulo da lâmina do rotor, né? Então, à medida que cada lâmina passa diante da bobina e do ímã, ocorre uma variação na relutância do circuito magnético. E o fluxo magnético total a ser submetido, e consequentemente, né, o fluxo magnético total ser submetido a essa bobina. A frequência dos fluxos gerados dessa maneira é proporcional à velocidade do fluido, certo? Quanto maior a velocidade, maior a frequência. Quanto maior a frequência, tem uma maior vazão. E a vazão pode ser determinada pela medição, totalização dos pulsos, certo? Como eu falei, quanto maior a frequência, maior a vazão. Existe uma influência da viscosidade do fluido, né? A frequência da saída do sensor é proporcional à vazão. Dessa forma, é possível para cada turbina fazer um levantamento do coeficiente de vazão K, que é uma letra atribuída ao coeficiente de vazão, que é o parâmetro de calibração da turbina, certo? Então, pega-se essa turbina, leva-se ao sistema que vai ser empregado, faz uma calibração. A partir do momento da calibração, utiliza-se. Então, eu tenho certeza que passou por essa turbina 3 metros cúbicos de um determinado elemento. Então, eu calibro essa turbina especificamente a 3 metros cúbicos daquele determinado elemento. Bom, então temos também os medidores ultrassônicos. São medidores mais rebuscados, né? Consequentemente mais caros. Então, os medidores de vazão, que usam a velocidade do som como meio de auxiliar essa medição, pode ser dividido em 2 tipos. Nós temos os medidores do efeito Doppler, que o efeito Doppler é um efeito da física. Então, o efeito Doppler é a aparente variação de frequência produzida pelo movimento relativo de um emissor de um determinado sinal, de um receptor desse determinado sinal em relação à sua frequência. No caso, essa variação de frequência ocorre quando as ondas são refletidas pelas partículas móveis do fluido. Então,
nos medidores baseados nesse princípio, os transdutores, emissores, que são os receptores, projetam um feixe contínuo de ultrassom na faixa das centenas de hertz. Os ultrassons refletidos por partículas veiculadas pelo fluido tem sua frequência alterada proporcionalmente à componente da velocidade das partículas na direção do feixe. Então, esse instrumento consequentemente, né, adequados para medir a vazão de fluidos que contém partículas capazes de refletir essa onda acústica. Então, é emitida uma onda, essa onda é refletida pelos componentes do fluido e retorna para o receptor. Então, o emissor, o receptor e a onda faz parte do sistema. Então, o medidor de vazão ultrassônico, por tempo de trânsito fixo, foi desenvolvido para a medição de líquidos. Então, a utilização é simples, é fácil de ser realizada, sem a necessidade de parar o fluxo. Então, é de fluxo contínuo, não precisa parar. Fluxo contínuo no meu sistema. O princípio da tecnologia aplicada é do tempo de trânsito, onde dois transdutores, receptores, né, que são acoplados na parede externa do tubo, emitem e recebem pulsos de ultrassom. Então, o tempo de trajeto desses pulsos são analisados por um circuito eletrônico, um microprocessador, né, que vai efetuar o cálculo da vazão. Então, é emitido um feixe, um pulso luminoso ou ultrassônico. Esse pulso atravessa o fluido e vai para o outro lado, certo? Então, de um lado ao outro é emitido esse feixe. Então, o retardo ao passar esse feixe, ao passar pelo líquido, o tempo de retardo é processado por um microcontrolador. Esse microcontrolador vai dimensionar justamente a vazão da tubulação. Bom, então, um resumo, né, dos medidores de vazão. Então, os medidores de vazão têm ampla aplicação, tendo em vista os setores que são empregados. Vão desde a tubulação de esgoto, de água, a indústria petrolífera, enfim. A especificação de um medidor de vazão depende do tipo de fluido que será empregado e das condições gerais de temperatura, pressão, dimensão da tubulação, tipo específico de fluido a ser medido, rangeabilidade, que eu expliquei na aula passada, exatidão e facilidade de manutenção. Então, a importância do que será medido deve ser considerada para que você tenha êxito na aplicação e, finalmente, a relação custo-benefício para decidir. Então, a partir de informações técnicas, o que será empregado considerando as restrições. Então, equipamentos mais caros para os processos mais caros, equipamentos mais baratos para processos mais baratos. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho em relação à medição de nível. Então, nível, a altura do conteúdo de um reservatório que pode ser sólido ou líquido. Trata-se de uma das principais variáveis utilizadas em controle de processo contínuo, pois, através de uma medição, através da medição, né, pode ser possível analisar a variação do volume estocado de material no tanque de abastecimento, balanço de material de processo contínuo, onde que existem volumes líquidos, sólidos, enfim. Segurança e controle de alguns processos, onde o nível do produto não pode ultrapassar determinados limites, etc. Bom, a medição de nível de um material em um reservatório pode ser feita de três formas, né? Você tem a medição direta, a medição indireta e a medição em descontinuidade. Bom, nós temos aqui os medidores de nível. A tabela de cima temos a tecnologia aplicada. Então temos a medição por visores de nível, medição por boia e flutuadores, medição por contatos de eletrodos, medição por sensor por contato e medição por unidade de grandeza. Temos essas duas tabelas me dá justamente a aplicabilidade, né?
A primeira tabela é justamente a medição de nível. Então, ó, a medição direta, de nível direta, né? Então, temos a medição por visor de nível. Então, é uma medição direta. Aí ela pode ser utilizada por líquido ou sólido, né? Medição por boia flutuadoras. Então, boia, a medição por boia é utilizada na casa da maioria em relação a regular o fluxo de água em tanques, em caixa d'água. Medição por boia. Você não consegue fazer a medição por boia em sólidos, só em líquidos. Vamos para a tabela de baixo. Então, tem a medição indireta. O que é a medição indireta? Medição indireta é que eu não vejo diretamente o nível. Existe um processo e desse processo me dá justamente essa medição. Um exemplo mais próximo da nossa realidade é a medição por pressão hidrostática. Então, a partir da pressão de uma determinada coluna de alguma coisa, por exemplo, a partir de uma pressão de uma determinada coluna de água, eu tenho essa pressão me associa a um nível. Então, eu faço a calibração do sistema. Por exemplo, uma atmosfera, temos um nível de 50 metros. 2 atmosferas, temos o nível de 100 metros. 3 atmosferas, temos o nível de 150 metros, certo? Então, justamente essa correlação entre pressão, eu meço a pressão num determinado circuito, num determinado sistema, essa pressão me dá, numa tabela, a correlação em relação a nível. Bom, temos os métodos de medição, né? Como eu falei para vocês, tem a medição direta. O que é a medição direta? Toma como referência a posição do plano superior da substância medida. Esse tipo de medição podemos utilizar régua, gabaritos, visores, níveis, boias ou flutuadores, né? Então, o gabarito consiste em uma régua graduada, a qual tem um comprimento conveniente para ser introduzido dentro de um reservatório, enfim, no balde, numa caixa d'água, a ser medido. A determinação do nível será efetuada através da leitura direta do comprimento. Então, tem a caixa d'água lá, eu tenho o nível, eu vejo a leitura. Temos os visores de nível. O que são visores de nível? Eles usam o princípio, né, dos vasos comunicantes. O nível é observado por um visor do vidro especial. Então, temos o objeto, né, de medição, então tem um vidro. Nesse vidro eu vejo o nível. O princípio dos vasos comunicantes exige que as densidades dos fluidos no interior do reservatório e no visor sejam iguais. Então, essa medição pode ser feita em tanques abertos ou tanques fechados. Temos a boia flutuador, que é o mais usual, que é o mais próximo da nossa realidade, que essa boia é presa a um cabo que tem suas extremidades ligadas a um contrapeso. Então, o contrapeso será fixo a um ponteiro que vai indicar diretamente o nível em uma escala, em uma determinada escala. Essa medição normalmente encontrada em tanques abertos, certo? Bom, agora nós vamos falar em relação à medição de nível, ao tipo de medição de nível indireto. Como eu falei para vocês, esse tipo de medição, o nível é medido indiretamente em função de uma grandeza física, tal como pressão, impulso, radiação ou propriedade elétrica. Como eu falei, existe uma relação de pressão e temperatura. A partir do momento que eu tenho uma pressão do sistema, eu tenho uma temperatura. Temos a medição de nível com manômetro, que é pressão associada à pressão, medição por pressão diferencial, pressão também, medição o nível por borbulhador, que você lança uma bolha de baixo para cima, num sistema, num tanque, por exemplo, e vê quanto tempo ela saiu de baixo a parte superior, nível por impulso, que é uma propriedade física, radiação, capacitância e, por último, também utilizado nível por ultrassom. Bom, inicialmente vamos falar da medição de nível por manômetro e por pressão diferencial. Então, a medição de nível de um tanque aberto contendo líquido pode ser efetuada medindo a pressão exercida pela coluna líquida, né, através de manômetro de baixa pressão. Aí temos a medição por pressão diferencial. Como funciona? Nesse tipo de medição, a tubulação de impulso da parte baixa do tanque é conectada a uma câmara de alta pressão no transmissor,
que todo sistema é conectado a um transmissor de nível. Então, a pressão atuante na câmara de alta pressão é a soma da pressão exercida sobre a superfície do líquido e a pressão exercida pela coluna de líquido no fundo do reservatório. A câmara de baixa pressão, na parte inferior do transmissor de nível, é conectada à tubulação de impulso na parte de cima do tanque, onde mede somente a pressão exercida sobre a superfície do líquido. A pressão diferencial, que é a diferença das duas, é uma indicação correta do nível do tanque, no interior no nível do tanque, né? Só pode ser utilizado somente se a densidade do fluido do processo permanecer constante, não existindo essa diferenciabilidade em relação à densidade. Então, nas caldeiras de elevada capacidade, com tambor, enfim, a informação do medidor de pressão diferencial é corrigida por um sinal proporcional à massa específica, a densidade do fluido no interior do tambor, né? Esse fator de correção é normalmente derivado de um medidor de pressão no tambor. Bom, temos agora o medidor de nível com borbulhador. Então, com o sistema borbulhador, podemos detectar o nível de líquido viscoso corrosivo, bem como qualquer outro líquido à distância. Esse sistema necessita de um suprimento de ar ou gás a uma pressão ligeiramente superior à máxima pressão hidrostática exercida pelo líquido, né? Somente para a bolha se locomover. Esse valor normalmente é ajustado para aproximadamente 20% a mais que a pressão hidrostática exercida pelo líquido. Bom, o sistema borbulhador engloba uma válvula agulha, que é uma valvulinha com controle muito fino, que é a saída muito fina, um recipiente com líquido, no qual o ar ou o gás passará os dois passarão pelo meio indicador e um indicador de pressão. Ajustamos a vazão do ar ou gás até que se observe a formação de bolhas, certo? Em pequenas quantidades. O tubo levará uma vazão de ar ou gás até o fundo do vaso, no qual pode-se medir um nível, né? Se deseja medir o nível. Então teremos então um borbulhador bem sensível de ar ou gás do líquido, a qual queremos medir, estabelecer esse nível. Na tubulação pela qual fluirá o ar ou gás, instalamos um indicador de pressão que nos retornará um valor equivalente à pressão devido ao peso da coluna do líquido. Pode-se notar que teremos, né, justamente para fazer a calibragem desse sistema, condições de instalar o medidor à distância. Bom, então baseado no princípio de Arquimedes, usa-se um deslocador que sofre impulso do nível de um líquido, transmitindo esse impulso, virando movimento, se transformando em movimento, por meio de tubo de torque. Então os medidores com o deslocador, apesar de ser do tipo indireto, tem funcionamento similar à boia, que é justamente esse deslocamento, né, dessa boia, deslocando o líquido, desloco o nível, e consequentemente a boia. A única diferença é que o deslocador, por ser mais pesado, fica imerso no líquido. Então o nível somente altera a força ascendente, produzida pelo impulso, que é proporcional ao volume imerso do deslocador. Consequentemente, o volume do deslocador é bem inferior ao deslocamento obtido pela boia, sendo necessária uma adequada amplificação, que é justamente a parte da calibração. Então, o medidor deve ser um dispositivo de ajuste para uma densidade do líquido, cujo nível está medindo, pois o impulso varia com a densidade, certo? Então, observa-se que a mola suporta o peso do deslocador, o nível do líquido altera somente o impulso provocado no deslocador e o movimento desse deslocador é transmitido para o interior através de um acoplamento magnético, um sistema, né, bico-palheta, que permite a amplificação e transmissão pneumática do sinal obtido. Bom, o penúltimo tipo de medição por nível de radiação, né? Então os medidores que utilizam radiação nuclear se distinguem, né,
pelo fato de serem completamente isentos do contato com os produtos que estão sendo medidos. Além disso, dispensam sondas ou outras técnicas que mantêm contato com o sólido ou líquido, tornando possível, em qualquer momento, realizar a manutenção, somente porque eu posso desacoplar esse tipo de medidor da minha tubulação. E essa possibilidade difere da interferência ou mesmo da paralisação do processo. Então, dessa forma, os medidores que utilizam radiação podem ser utilizados para indicação e controle de materiais de manuseio extremamente difíceis, corrosivo, abrasivo, enfim, e muito quentes no processo, certo? Justamente porque não tem esse contato. Então, o tipo de medição por raios gama consiste em uma emissão de raios gama montado verticalmente na lateral do tanque, do outro lado você tem montado de uma lateral do tanque até o outro lado do tanque. Como a transmissão dos raios é inversamente proporcional à altura do líquido do tanque, a radiação captada pelo receptor é inversamente proporcional ao nível do tanque, certo? Já que o material bloqueia parte dessa energia emitida. Bom, continuando essa parte de medição por radiação, a seleção do tipo de material radioativo a ser utilizado depende da análise técnica econômica. E só salientando que esse tipo de medidor é um pouco caro, certo? Então, são medidores somente para indústrias que têm uma disponibilidade financeira somente por não existir medidores para certos ser aplicados tipo de medidores no mercado para certos processos, somente por ser muito caro e a temperatura muito alta, enfim. Então, normalmente é utilizado o Césio 137 para apresentar um custo-benefício muito melhor que o rádio, certo? O rádio tem um preço maior. E pode-se utilizar o material também, o cobalto 60, que é outro material radioativo, que deve ser utilizado quando caso tenha um elevado poder de penetração no fluido. Então, são fluidos que têm uma determinada viscosidade muito alta. Bom, uma outra consideração é que os materiais radioativos perdem a potência com o tempo, certo? Decaimento radioativo. Então, a consequência natural dessa propriedade é que as fontes radioativas devem ser recalibradas periodicamente. Então, devido aos efeitos maléficos provocados pela radiação, né, gama no corpo, você tem o câncer, esterilidade, enfim, que é o malefício, qualquer instalação de sonda radioativa que detecta nível deve ser precedida de um estudo para somente ver a dosagem da radiação, somente para não interferir na saúde dos trabalhadores, certo? Então, com essa explicação, terminando essa parte de nível, nós terminamos essa segunda aula de instrumentação. Na próxima aula, iremos continuar a estudar, tem alguns retoques no instrumento de medição, que é a medição por capacitância, certo? Espero que tenham gostado. Como disse, o fórum Tira Dúvidas está aberto. Essa aula, coloquem a dúvida em relação ao fórum número 2, certo? O post do curso já está disponível na sala. Um grande abraço e só salientando que as aulas somente são um resumo do que estão na apostila. Então, a apostila é uma leitura somente complementar, ok? Então, um grande abraço novamente e até a próxima.